Olá, sou Bruno Valdizem para o Medscape em português na cobertura do American College of Cardiology 2018 em Orlando, com o Dr. Ibrahim, Bruno, meu professor. Como você está? Tudo bem? Bem, e você, tudo bom? Tudo ótimo. Aproveitou o congresso? Foi muito bom. Como sempre, o College traz coisas interessantes. É um congresso que a gente não pode perder as novidades e tem que estar atento para as coisas que vêm. Muitas vezes confirmar alguns conceitos e outras vezes trazer novidades que impactam, né? O que pelo menos faz a gente pensar bastante. O que mais te impactou nesse congresso, então? Na área de imagem, 2 trabalhos que vão provocar as pessoas que fazem imagem, porque elas não vieram bem trazer aquilo que a gente esperava. São 2 trabalhos feitos em 2 países, no Canadá e na Finlândia, em 11 centros desses 2 países, mais no Canadá do que na Finlândia, e que usam imagem para avaliar pacientes com insuficiência cardíaca. O primeiro deles é o IMAGE-HF, que é um braço que compara tomografia e cateterismo para avaliar pacientes que tinham insuficiência cardíaca, que tinham uma apresentação clínica de insuficiência cardíaca, sem ter diagnóstico etiológico. Então, devido à elevada prevalência de doença coronária no mundo, você sabe disso, você sempre tem que pensar que doença coronária possa ser uma causa. E para isso eles foram randomizaram esses pacientes para fazer CAT e fazer tomo. Isso é uma coisa que faz muito sentido do ponto de vista prático, que é um uso frequente de tomografia. O paciente aparece lá com sintomas de dispneia, não é dor, e pede lá para ver se tem doença coronária ou não. Então foi o que eles fizeram. Foram 126 pacientes num grupo, 129 no outro, e tentaram avaliar se a tomo seria custo efetivo em relação ao cateterismo direto. Chama atenção, Bruno, que é uma população um pouco diferente daquela que a gente vê no dia a dia. Eram uma parte homem, até aí está certo, a média de idade era 58 anos, 75% de homens, média de idade de 58 anos, só que a prevalência de fatores de risco era muito alta. Você tinha mais de metade de tabagistas ainda hoje em dia, uma coisa que chamou muito a atenção. Você tinha muitos hipertensos, 2/3 de hipertensos em cada grupo. O grupo do CAT, é verdade, tinha mais dislipêmicos e tinha mais pacientes com outros fatores de risco. Então, era um grupo de mais alto risco. Isso a gente tem que levar em consideração. Diante disso tudo, a grande surpresa para mim, a primeira grande surpresa foi mais de 2/3 de coronária normal em cada grupo. Mais de 2/3 dos pacientes em cada grupo não tinham lesões obstrutivas. Considerados como doença coronária de alto risco depois do exame, eram 12,5% no grupo da tomografia e 7% no grupo do CAT. Apesar de ser quase o dobro, essa diferença não foi significativa. Mas olha como percepção clínica, muitas vezes não é seguida de um substrato anatômico que corresponde. Né? Seja aquele pessoal com tantos fatores de risco e tantas coronárias sem lesão. Na verdade, um grupo que foi selecionado para ser de alto risco, para se encontrar muita doença. Exatamente, eles queriam aumentar a chance do exame dar positivo. Né? O que é uma coisa curiosa, porque a tomografia, por outro lado, é um exame que tem como grande ponto forte o seu valor preditivo negativo. E eu acho que no final esse aspecto se é reforçado. O que eles acharam? A tomografia, ela usou muito menos radiação do que o CAT. O cateterismo expôs os pacientes a uma dose de radiação muito maior. O que é normal, por quê? Porque os pacientes, muitas vezes, que fizeram tomografia, pararam ali. Né? Já que 2/3 das coronárias eram normais, eles não precisaram ir para o CAT depois. Então, é por isso que a gente explica essa diferença de radiação. Em termos de mortalidade, morreu mais gente no grupo tomografia do que no grupo cateterismo. Morreram 6 pacientes no grupo tomografia e 1 do grupo cateterismo. Das 6 mortes do grupo tomografia, por outro lado, só 1 foi por doença isquêmica. Os outros morreram por arritmia e até por falência ventricular, mas não por doença isquêmica. Está de acordo com os achados anatômicos. Teve uma incidência de insuficiência renal também maior no grupo tomografia? Teve uma incidência de insuficiência renal também maior no grupo tomografia, mas que não teve, segundo eles, impacto na mortalidade. Né? Isso é uma coisa que a gente observa. A gente tem que ser cuidadoso no screening de pacientes. Se você tem muitos fatores de risco, usa muita medicação para insuficiência renal, você tem que ser bem preparado ou até pensar num outro método. Por outro lado, então, a conclusão deles é, olha, nesse grupo, o cateterismo acabou sendo mais custo-efetivo, porque essas pessoas tiveram menor mortalidade a despeito de uma maior exposição à radiação. Mas os próprios autores comentaram no final da exposição que, num subgrupo de risco mais baixo, a tomografia deve ser custo-efetiva. E isso está absolutamente de acordo com o que a gente vê no dia a dia. Quando você recebe pacientes que têm um perfil de risco não tão elevado quanto esse, em que você usa a tomografia para excluir a presença de doença coronária. Então, embora ele surpreenda numa primeira olhada, se a gente presta um pouco mais de atenção, a gente vê que faz sentido. São resultados que fazem sentido, como você disse, uma população de alto risco,
cujo objetivo era encontrar a doença coronária. Mesmo assim, não consegue. O que é uma rotina em quase todos os trabalhos, né? Assim, eles encontram muito menos pacientes de alto risco do que se esperava. Acho que nós estamos aprendendo a tratar melhor clinicamente os pacientes. Eu acho que sim. A gente está usando talvez uma história natural já defasada, que era de uma época que a gente talvez perdesse mais coisas. Exatamente, teria que ser refeito, mas não vai dar tempo, né? Quando ficar pronto, a gente já vamos estar noutra fase. Se Deus quiser. Mas nem tudo foi perdido. A tomografia perdeu, mas acho que a ressonância ainda ganhou um tipo de estímulo. A ressonância teve um outro trabalho, que é do mesmo grupo, os mesmos 11 centros na Finlândia e no Canadá, que é o Outsmart. O Outsmart HF tem como princípio uma coisa interessante que chama atenção não só de ressonância, mas muitas vezes quando a gente vai ver a diretriz, está lá, indicação 1, 2A, e a classe é C. Então eles ficaram implicados com isso. Né? Ressonância é classe 1 e 2A em quase todas as diretrizes de ciência cardíaca. E, só que o C, nível de evidência C. Então, puxa, será que isso vale a pena mesmo gastar dinheiro com isso? Esse foi o princípio. Eles randomizaram de uma maneira bastante interessante, 260 pacientes, fizeram eco de rotina e ressonância de rotina. Outros tantos fizeram eco de rotina e, quando sobrava dúvida, fazia ressonância. Então, o que eles avaliaram aí não foi tanto a sobrevida, mas foi o grau de refinamento do diagnóstico etiológico e a qualidade de vida depois de um ano, avaliado por aqueles métodos Qualy. E também um pouco de custo, embora o custo aí seja uma coisa que vai variar muito de país para país, o custo da ressonância varia muito de um lugar para outro. O que eles viram de interessante? A ressonância refina o diagnóstico etiológico, sempre. Quando é que ela fez diferença? Ela fez diferença efetiva e o P foi bastante expressivo naqueles pacientes em que o eco deixava alguma dúvida. Então, naquela que eles chamavam de braço de ressonância seletivo. Você fazia o eco, ficou uma dúvida, faz a ressonância refinava muito o diagnóstico etiológico e isso teve impacto na evolução desses pacientes. Aí, foi custo efetiva, aí a Qualy foi superior, as coisas foram melhores. Qual o problema desse trabalho, segundo os próprios autores? Nesse braço seletivo, teve muita gente que não aguentou e solicitou ressonância mesmo fora de protocolo. Entendi. Então não é um braço puro, tem informações ali que poderiam ou não ter vindo depois da ressonância. Eles recomendam um pouco de cautela, dizem que a ressonância deve ser usada quando faz a diferença. Que se a gente for pensar do ponto de vista de saúde pública, não tem outro raciocínio para fazer mesmo. Não é para sair pedir todo o exame de qualquer modo, de uma maneira intempestiva. Precisamos ser mais cautelosos com isso. Mas o conceito é esse. A ressonância ajuda, principalmente na dúvida do eco, em paciente com disfunção ventricular. Ela vai refinar o diagnóstico etiológico e vai ajudar a fazer o tratamento correto para aquele paciente. O foco principal, então, fica mais em relação ao diagnóstico etiológico de doença não isquêmica. E é interessante que no Brasil aí a gente tem que levar um pouco mais de carinho, porque nós temos algumas cardiopatias que não são tão achadas na Finlândia e no Canadá. Nós temos prevalência maior de Chagas, nós temos alguns casos de amiloidose que aparecem aqui, mas para nós aparece bastante, sarcoidose, endomiocardifibrose, enfim. Talvez no Brasil a contribuição da ressonância seja ainda um pouco maior, como a gente tem visto nas hipertrofias de idosos. É muito comum você ver paciente acima de 60 anos, que tem hipertenso, tem uma certa hipertrofia, a pessoa pede uma ressonância e vem lá uma surpresa, uma cardiomiopatia hipertrófica, uma amiloidose. Então, talvez a gente tenha que entender que a ressonância refinou o diagnóstico etiológico, mas a sua maior contribuição tem que ser muito bem avaliada, dependendo do país onde você trabalha. Perfeito. Bem, novamente, muito obrigado. É um prazer, Bruno. Obrigado. E até a próxima.